Aproxima-se a época das chuvas em Mato Grosso. Pela picada aberta na mata, seguimos para Barranco Alto. Próximo a esta fazenda está situado o porto de Estamaúma, no rio Trincheira, onde, segundo a tradição, aportaram jesuítas na faina de colonização e pesquisa de ouro. Destroços de embarcação naufragada. Maloca de índios, Capixanã canoês, semi-civilizados. O seringueiro Zâmora, pioneiro no desbravamento desta imensa região entre índios. Machado da lua ou do feiticeiro, símbolo da Gênese. Sua cor imita os reflexos solares ao amanhecer, visto através da poeira que se levanta dos chapadões. Fazenda Barranco Alto, situada na margem direita do rio Trincheira. Nele, vemos curiosa vegetação aquática, denominada colchas, que se desenvolve nos leitos dos rios, dificultando a navegação. Habitação de Barranco Alto. Seu bucólico cemitério sob frondosas mangueiras. Nossa expedição deixa Barranco Alto. A mata espessa que estamos vendo cobrindo esta enorme bacia de quase 3 quilômetros. É o leito dos rios Trincheira e Verde, completamente tomado pelas colchas. É de tal forma um emaranhado aquático que, além de vagarosa, a navegação só é possível com auxílio do varejão especial e, não raro, a embarcação tem que ser arrastada a braços pelos próprios tripulantes, como se não estivesse em meio líquido. Confluência do Rio Verde com o Corumbiara. Este último apresenta impressionante variedade de aspectos. Novo trecho do rio tomado pelas colchas. Aqui elas ainda são mais fechadas. Para vencê-las, o ubá precisa ser empurrado pelos varejões e puxado à corrente. Às vezes é necessário abrir picada no próprio rio. Trabalho perigoso, pois um passo em falso poderá custar a vida ao próprio embarcadiço, devido à grande profundidade do rio e ao emaranhado da vegetação aquática. No Rio Comemoração de Floriano, muitas vezes o particular encanto dos túneis, formados pela vegetação, faz o viajante esquecer os perigos a que se acha constantemente exposto. Vista da Baía das Palmeiras. Passagem do Buritizal. Vários aspectos da Baía das Laranjeiras. Baía Redonda, de dimensões e beleza invulgares. Foz do Rio Guaporé. Ao fundo divisamos Puerto de la Cruz, na margem boliviana. Ruínas de Porto e Holanda, antigo estabelecimento situado na margem brasileira, na junção dos rios Corumbiara e Guaporé. Pequeno povoado de Pedras Negras. O Forte Príncipe da Beira, intimamente ligado à história militar do Mato Grosso, foi construído de 1776 a 1783. Após meio século de abandono,
Ainda podemos admirar a beleza das linhas de sua arquitetura, consagrando-o como um verdadeiro monumento nacional. Baluartes de Nossa Senhora da Conceição e Santa Bárbara, que como os de Santo André Avelino e Santo Antônio, completa o sistema Vauban da sua construção. Estamos em Mato Grosso no pleno domínio da natureza. Em cenário diferente ornado de densa floresta, o rio Comemoração de Floriano apresenta primorosos aspectos. 2 ubás descendo este rio transportam o pessoal e o equipamento de uma comissão científica. Biguais alçando voo à nossa aproximação. O rio Comemoração de Floriano, como muitos outros destes rincões, possui rica ave e fauna. A pequena ilha do Pimenta Bueno, já no baixo curso do rio Comemoração. Já se nota em Pimenta Bueno o estilo das casas peculiar à região amazônica, protegidas contra as enchentes. O prédio da estação telegráfica obedece ao mesmo estilo, no pontal da confluência dos rios Pimenta Bueno e Comemoração de Floriano. O Ji-Paraná, do qual apresentamos alguns aspectos, tem origem neste ponto, e é proveniente da junção dos rios Pimenta Bueno e Comemoração do Floriano. Deixando o Pimenta Bueno. Vista em conjunto dos 3 rios e do pontal. Subindo agora o Pimenta Bueno. Ilhota do Panduro. Seco da Pedra Grande. Corredeiras da Primavera. É extremamente árdua e perigosa a navegação do rio Pimenta Bueno, mesmo para as embarcações de pequeno porte. A embarcação não raro deve ficar ancorada enquanto a carga é transportada pelo varadouro, a fim de aliviar o peso e permitir a sua passagem a braços nas corredeiras e nos canais torrentosos. Servindo-se do ubá para tomar conhecimento dos canais e dos empedrados do leito do rio, antes de fazer passar a embarcação maior. Através de canais estreitos e torrentosos, numa extenuante sucessão de corredeiras e pequenos saltos, é titânico e tenaz o esforço da tripulação para vencer passagens difíceis, apesar de estar o batelão provido de possante motor. Uma
habitante das selvas aprecia tranquilamente a passagem do trecho encachoeirado conhecido como Cachoeira de São Paulo. Alguns índios salamães da região do Pimenta Bueno fazem parte da tripulação e auxiliam eficazmente nas situações difíceis como esta, chamada Passagem dos Índios. Pelvícula flechando peixes no canal da Corredeira. Caçadores indígenas abateram esta anta pesando 300 quilos. Maloca da tribo dos índios Massacás, na margem direita do rio Pimenta Bueno. Cada uma geralmente abriga cerca de 20 famílias. Grupo da maloca do capitão Telêmaco. 2 índios, um dos quais é o curandeiro da tribo, tomam machucum, espécie de rapé preparado com folhas de fumo e sementes de angico triturados. No uapi, é guardada esta mistura com a qual se enche o cachimbo de uricuri, chamado tiá, que é colocado nas narinas enquanto na outra extremidade alguém sopra. Índias salamãs da maloca do Telêmaco posam com todos os seus enfeites. É de se reparar a cor dos olhos, castanhos claros, e dos cabelos. A despeito da pouca idade, já são mães. Rio acima, passamos agora pela Cachoeira de Barro, outro ponto em que se repetem as trabalhosas cenas anteriores. Porto do Chopinguá, onde o Departamento Nacional da Produção Mineral executa serviço de prospecção para ouro e diamante. Derrubada de um apuizeiro, majestoso remanescente da floresta que envolvia o acampamento da Cascata 15 de novembro. Na clareira que vem sendo cultivada, vemos meia dúzia de habitações rústicas que constituem o acampamento central da comissão que opera na margem esquerda do rio Pimenta Bueno ou Apidiá. Algumas vistas da Cascata 15 de novembro, situada no rio Apidiá. Abaixo deste ponto, a 6 quilômetros, demora Porto Ipiranga. Mato Grosso, amálgama de surpresas, regiões ignoradas, terras ainda virgens e a luta do homem para a conquista da natureza. Ainda a caminho da região norte-oriental de Cuiabá, os alcantilados da subida para a Chapada. Pico dos Dois Irmãos, nas vizinhanças do Ribeirão Salgadeira. Escarpa da Chapada, na zona de contato dos arenitos com os xistos de Cuiabá. Pitorescas formas de erosão em arenitos vermelhos com falsa estratificação mostram, numa sucessão de surpresas,
Aspectos como o que estamos vendo, que se assemelham a ruínas de fantásticas cidades mortas. Mosaico de caprichos naturais, exibindo bizarros desenhos e esculturas. Travessia da Serrinha entre Buriti e Água Fria. Outros curiosos aspectos do trabalho de erosão nos arenitos da Serrinha. Pedras em equilíbrio, desafiando a lei da gravidade. Na Chapada são comuns aspectos como estes da encantadora Fazenda do Buriti, canal e represa do Colégio Evangélico de Buriti. Igreja de Santana da Chapada. A sua construção remonta a 1779. A nordeste de Santana da Chapada, o garimpo diamantífero de Pebas possui uma população nômade de 1.000 almas. A produção deste garimpo atingiu a 2.400.000 cruzeiros em 1940. Empório Bateia do Ouro. Síntese do comércio local e fecha nunca, centro de diversão dos garimpos. Casas típicas de garimpeiro. Vendo-se o rego d'água. Canal da corrida d'água para o ladrão que alimenta as bicas ou batidas. Com o auxílio das bicas nas barrancas, são desmontados os monchões, ou amontoados naturais de cascalhos. Desempedrando ou desembaraço de cascalho grosso. Apuração de cascalho com peneiras. Escrevendo. Operação final em busca do diamante nos concentrados. Garimpo d'água fria. É digno de reparo o leito do rio quase seco devido ao desvio da água para os regos. O Ribeirão Água Fria reserva surpresas ao viajante menos cauteloso. Aqui, como em Pebas, é também intensa a pesquisa de diamante. As barrancas e o leito do rio mostram que o trabalho de desmonte atinge proporções incríveis.
fundo, o Morro do Cambembe. Ossadas fósseis de gigantescos vertebrados podem aí ser encontrados. Morro de Mesa, nos garimpos de Poxorel, mais ou menos a 20 léguas de Cuiabá. Vista da vila de Poxorel, banhada pelos rios São Miguel, Areias e Poxorel, tributários do rio São Lourenço. Serviços preliminares são feitos no rio antes da lavagem e apuração dos cascalhos diamantíferos, executados aqui de preferência em bateias. Apuração ou escrita na bateia. O Felizardo encontra um chibilho, pequeno diamante. Mato Grosso apresenta um sistema hidrográfico dos mais variados e ricos do Brasil. O rio Saueriná, o papagaio da vertente amazônica, rivaliza com o rio Sacre em aspecto e volume d'água, e sua travessia ainda é feita em balsa. O Salto Tiariti, existente neste rio, tem, segundo Rondon, 80 metros de altura, 90 metros de largura, descarga de 80 metros cúbicos e força nominal de 80.000 cavalos vapor. Pela energia disponível e beleza, constitui potencial do mais alto valor comercial e artístico. Próximo a Juruena, o transporte é feito por meio de moares e bois, em zona infestada de mosquitos e borboletas. Cenas tomadas em Juruena, onde vemos reunidas famílias da nação Nambiquara, atraídas ao convívio da missão religiosa Santa Teresinha do Mangabal. Quando viajam, os índios transportam em jacás os utensílios indispensáveis. Uma distração proveitosa. Chefe de família construindo o sisu, pequeno abrigo utilizado quando os índios temporariamente deixam a maloca para caçar ou guerrear com as tribos adversárias. O chefe da tribo. Os índios dispensam especial carinho a certos animais, como cão, arara, papagaio e macaco. Os índios preparam seu bolo predileto, oriené ezo, feito de mandioca e saliva que é amassado de mão em mão antes de ser posto a cozer.
As índias gostam muito da água e se dedicam ao esporte da natação, em piscinas improvisadas. Vestindo os trajes de chita, que lhes dão as abnegadas irmãs da missão. Zé Maria, o mais temido atirador nambiquara, cuja fama é de ter tomado parte em massacres de brancos e de outras tribos. Vemo-lo exibindo-se aqui com a flecha. A mais de 10 metros a pontaria não é tão boa. Borduna, espada utilizada pelos guerreiros índios para matar os seus inimigos. O rio Juína, entre Juruena e Campos Novos, é um dos mais torrentosos e belos. A sua travessia é praticada com auxílio de balsa. Campos Novos, notável pela salubridade do seu clima, vista das instalações da South American Indian Mission. Campos Novos é um baluarte da civilização no interior mato-grossense. Aí a erosão esculpiu nas bordas do Chapadão as escarpas que deram origem à Serra do Norte. Continuando nesta rota, chegamos à notável planície de Vilhena, posto telegráfico dos mais importantes com suas residências e magnífico campo de pouso para avião. Em Três Buritis, vemos este cruzeiro comemorativo da celebração da primeira missa em 26 de fevereiro de 1936. Marco histórico merecido homenagem do nosso país ao grande presidente Theodore Roosevelt e ao povo dos Estados Unidos. Roosevelt e Rondon realizaram talvez a mais famosa expedição científica dos nossos tempos. O rio Roosevelt, antigo da dúvida por eles explorado, assinala importante conquista geográfica. Pouso Roosevelt, mais uma homenagem ao grande estadista americano. Trecho da estrada para Barão de Melgaço. O povoado. A sede da estação telegráfica. Pista de Barão de Melgaço sobre o rio, comemoração de Floriano e a confluência do rio Francisco Bueno, cercada por exuberante mata. Ao norte de Cuiabá fica a cidade de Rosário Oeste, à margem do rio Cuiabá, e banhada por este ribeirão. Rua Coronel Pedro Botelho e outra rua principal. Praça 15 de Novembro. Igreja Nossa Senhora do Rosário. Após a missa, os fiéis deixam a igreja.
Alguns trechos da rodovia construída pela 4ª Companhia Rodoviária entre o Rosário Oeste e o acampamento em Tombador. Como se verifica, o trabalho é tecnicamente conduzido e o aparelhamento mecânico e os métodos empregados são os mais modernos. Terraplenagem com grandes movimentos de terra. Árvores gigantes são removidas para não prejudicarem as retas dos traçados desta rodovia estratégica e de penetração. Residência do comandante da companhia. Outros aspectos de Tombador e suas residências. Cascata do Tombador, na serra do mesmo nome, que é constituída de quartzitos e se divide facilmente em lajes. Trecho da estrada entre Caixa Furada e Estivado, que já se avista Parecis. Estação telegráfica de Parecis. Casas típicas do lugar. Em pleno Chapadão. Trecho da rodovia nas cabeceiras do Ferrugem. Rancho de um valoroso guarda-fio. Sucuruiná, entre os rios Sucuruiná e Sacre. Um pouso ao ar livre. Vista do povoado do Sacre e de algumas casas de índios parecis já civilizados. Deixando o povoado, seguimos por esta estrada que vai ter ao rio Sacre. O rio Sacre, cuja travessia é feita em balsa, é um dos mais belos e pitorescos da região. Particularmente notável neste rio, como em todos da região, é a transparência cristalina das suas águas. A 3 e mais metros de profundidade se distinguem nitidamente as rochas e objetos pousados no seu fundo. Diante de águas tão tranquilas, mal se suspeita da existência próxima de majestosa e formidável cachoeira. Diversos aspectos do Salto Belo, uma das maravilhas do solo mato-grossense.
O salto belo é formado de 3 bancos de arenito duro, repousando sobre arenito amarelo friável. Segundo rondon tem 40 metros de altura, 170 de largura, descarga de 70 metros cúbicos e a força nominal de 35.000 cavalos vapor.